Em 2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Boa noite, amigos web espectadores do nosso programa semanal Protagonismo Regional e em Debate, o eixo Governança Local. Hoje conversaremos sobre metropolização. Alavanca para o desenvolvimento da Baixada Santista? Eu, Lucilena Cordeiro, atuarei como apresentadora. Hoje o Sérgio está num outro evento. Mas, para enriquecer a nossa noite, trouxemos 3 especialistas, seres humanos ímpares, que tratam com propriedade desse tema. Por ordem alfabética, apresentamos e já agradecemos o aceite ao nosso convite. João Vilela, empresário, advogado, professor da ETEC durante o período de 92 a 98, apresentador do programa Ação e Reação pela TV.com, diretor do CDL, do Clube Diretor de Logística de Santos Praia e da Sociedade Antioquina, proprietário das lojas que tem coisas belíssimas de decoração, eu sou suspeita, né, da Design Gallery. Atuou como presidente do Partido Novo no biênio 21-22 e saiu como candidato a prefeito de Santos em 2020. Gratidão, Vilela, por estar aqui conosco. Obrigado, Lucilena. Um prazer estar com vocês, com o Silas, com a nossa deputada Rosana Vale, que tem feito tanta coisa pela nossa região. Prazer estar com vocês aqui hoje. Muito grata. Rosana Vale, jornalista, deputada federal em seu 2º mandato, reeleita com 216.437 votos, a deputada mais votada da Baixada Santista e do Vale da Ribeira. Presidente do PL Mulher do Estado de São Paulo e idealizadora do movimento Mais por Elas. Eu mesmo estive presente em vários desses cursos, palestras e treinamentos desenvolvidos por este movimento. É esposa do Gerson, mãe do Henrique e do Bernardo e da filha de 4 patas, né, Rosana Lola? Combativa e apaixonada pela nossa região. Sei que você abriu mão da sua agenda para estar 30 minutos conosco, mas eu já sou grata por esses 30 minutos. Gratidão por aceitar. Obrigada, minha amiga Lucilena, boa noite para você, boa noite também, João Vilela, Coronel Silas. Estou aqui à disposição para falar mais uma vez da nossa região, que é tão bela, né, que precisa de integração, e a gente tem que lutar sempre por isso, né, pela regionalização, pelos projetos em comum com as cidades aí da nossa região, os 9 municípios da Baixada Santista. Estou aqui à sua disposição, à disposição de vocês. Muito grata, Rosana. Agora também temos a honra de estar com Silas Guglielmetti, coronel da reserva da Polícia Militar. Embora natural de São Vicente, ele atua também na Baixada Santista como um todo. Atualmente mora até em Guarujá, né, Silas? Momentaneamente. Momentâneo, mas está lá. Pós-graduado em Direito, em Segurança Pública, ex-secretário adjunto de Segurança Pública de São Vicente, autor do livro Uma Política de Segurança Pública para as Cidades Brasileiras. E é o fundador do movimento pela metropolização da Baixada Santista. O que esses 3 convidados têm em comum? Apaixonados e atuantes na nossa região. Gratidão, Silas, também pelo aceite. Eu que agradeço essa grande oportunidade de aqui estarmos tratando de um assunto tão importante para as nossas vidas e nossa região. E muito mais honrado com a presença dos convidados, a nossa deputada
Rosana Vale, que tanto tem feito por nós aqui. Realmente eu sou um fã número 1 dela. Posso ser número 1, porque tem muitos número 1 por aí, mas sou um deles. E o nosso amigo João Vilela, que está aqui presente. Muito bom. Bom, vamos começar aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Há 28 anos, em 30 de julho de 1996, foi instituída uma lei estadual de número 815/96, que instituiu a região metropolitana da Baixada Santista e foi a primeira do país sem o status de capital estadual, tendo como sede a cidade de Santos. A pergunta que eu gostaria de ouvir como resposta dos três é: quais foram os avanços, 28 anos passados, com relação, ou retrocessos, né? Com relação ao tema metropolização. Vou começar pela Rosana e depois eu, como mulher do nosso partido aqui da mulher, e em seguida passo para os meus dois colegas. Olha, Lúcia, primeiro a gente tem que dizer e reconhecer que foi um grande avanço a criação da região metropolitana da Baixada Santista. Foi um ponto assim que ficou emblemático, né, não só na região, mas para o Brasil, a ideia de unir municípios em prol dos interesses em comum, fazendo com que os projetos avancem. Isso a gente tem que reconhecer. Mas, infelizmente, também a gente precisa reconhecer que, ao longo desses 28 anos, pouca coisa saiu do papel. O CONDESB, que reúne os prefeitos das 9 cidades da Baixada Santista, a criação da AGEM, ou seja, a concepção de uma agência metropolitana para agir junto com o Conselho dos Prefeitos e viabilizar, ser o braço da viabilização de projetos, a gente percebe que houve poucos avanços, infelizmente. Nesses anos todos de governo, né, de décadas do governo do PSDB, o que eu pude observar, e aí eu faço uma observação não como deputada, mas como jornalista que cobri durante muito tempo as reuniões do CONDESB, da Agência Metropolitana, foram muitas indicações políticas ao longo dessas últimas décadas e pouca efetividade nas ações. Foi criado um fundo metropolitano, que foi comemorado, só que esses recursos do fundo metropolitano muitas vezes foram usados de forma pontual e não de forma metropolitana. Uma das minhas indagações já como deputada foi justamente isso. Havia ali em 2019 um fundo metropolitano que era a contribuição dos municípios junto com a contribuição do Estado, um dinheiro e um recurso, um fundo criado para fomentar esses projetos metropolitanos. O dinheiro estava lá sem ser utilizado, muitas vezes sem o depósito do próprio Estado dessas contribuições. Eu cheguei a questionar isso e fui cobrada na época. Prefeitos não entenderam, está criticando o CONDESB. Não estava criticando o CONDESB, nem criticando a AGEM. Eu estava reivindicando que a AGEM cumprisse o papel que ela tem pela criação dela, fomentar projetos metropolitanos. O que a gente percebe agora? Com a gestão do governador Tarcísio de Freitas, há um entendimento de que a AGEM realmente precisa cumprir o papel dela de organizar esses 9 municípios da Baixada Santista para que pensem em projetos metropolitanos. Eu sei que 8 milhões que estava depositado no fundo metropolitano já está sendo utilizado hoje, por exemplo, para a questão da macrodrenagem, obras de macrodrenagem nos municípios da nossa região. E eu percebo, nessa nova diretoria da AGEM, essa preocupação. Vamos colocar em pauta projetos metropolitanos. A gente sabe que há um estudo pronto também de mobilidade, sabemos que há um estudo pronto do IPT para a destinação do lixo, que compreende ações de diversas cidades. O objetivo, tanto da AGEM como do CONDESB, é que os prefeitos se unam em prol do desenvolvimento. E isso sempre foi uma bandeira minha, Lúcia. Eu sempre vi como as ações individuais
de prefeitos que querem resolver o problema pontual da cidade e não pensam de forma metropolitana. E uma região, ela consegue se desenvolver quando as pessoas resolvem repartir o bolo, né? Quando não é comer o bolo sozinho. Então, é isso que eu defendo. Então, estou acompanhando os movimentos da AGEM, estou vendo aí o Coronel Silas, sei que na área da segurança também está sendo retomada a Câmara Temática de Segurança através da AGEM, com a participação da Polícia Militar nessas discussões, porque são caminhos para que a gente desenvolva realmente projetos regionais. Fui ao Japão recentemente, trouxe de lá diversas iniciativas, diversos projetos que podem ser adaptados para a nossa região, como, por exemplo, a macrodrenagem, e é uma ação que eu já reivindicava há muito tempo, porque quando a gente bate na porta dos ministérios, os ministérios querem saber dos nossos projetos metropolitanos. E não há essa organização. Agora espero que a AGEM realmente faça esse papel, desenvolva a região metropolitana, busque soluções junto com os prefeitos para que a gente melhore toda a região. Uma cidade sozinha não consegue se desenvolver plenamente, porque não temos muros separando as cidades. A pessoa mora em Santos, trabalha em São Vicente, mora em São Vicente, trabalha na Praia Grande, então ela precisa ter mobilidade, ela precisa ver a questão da saúde atendida, e eu percebo que há uma preocupação grande hoje do governo do Estado de fazer tanto o CONDESB como a AGEM cumprirem o papel para que foram criados, realmente, integrar a nossa região. Muito bem. Silas, Coronel Silas. Bem, retornando a tempos atrás, nós tínhamos aqui a nossa região aclamada pelos que nos visitavam, os turistas, como a Miami do futuro. Tínhamos até um oceanório ali na divisa Santos com São Vicente, onde tinha um golfinho amestrado e era um show realmente. E, posterior a isso, né, principalmente após a nova democracia, vimos que nada andou. Inclusive, até 98, que foi criada a AGEM, esperávamos que alguma coisa acontecesse. E o que faltou foi, no meu modo de ver, foi a união dos prefeitos, principalmente, que perdura até hoje, cada qual olhando para os seus problemas, para os seus umbigos, e não se relacionando com as demais prefeituras. Isso também surgiu de acordo com a questão da época, que os prefeitos eram cada um de um partido e não se conversavam, não se integravam, e havia essa questão, esse certo egoísmo, né? E esse foi um dos grandes problemas que não desenvolveu em nada, praticamente, a nossa região metropolitana. E aproveito aqui para dizer à nossa deputada, parabenizá-la pela excelente obra que eu, inclusive, tomei conhecimento quando a conheci, né? Que foi para o Guarujá, a reforma do canal da Dom Pedro, onde eu resido paralelamente na avenida. Ficou uma obra maravilhosa. Hoje nós temos, inclusive, um tanque que segura que represa toda aquela água que vem do morro, e já comprovado na última chuva que teve aí, torrenciais, não alagou nenhum ponto daquela região. Então, meus parabéns, e foi uma grande obra que nos deixa orgulhosos. Então, obrigada, Coronel. João, qual é a sua visão com relação a isso? 28 anos. 28 anos andou muito pouco, como o Silas colocou, a deputada também colocou. Nós vamos entender para que serve uma região metropolitana. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que se perguntar é para que você cria. Nós são áreas conurbadas, ou seja, áreas que são entrelaçadas, quando você não sabe nem onde termina, nem onde começa. Isso acontece em São Paulo, em várias cidades, Campinas acontece isso, em vários lugares do Brasil acontece, do mundo acontece, você não sabe onde começa ou termina a cidade, ou é muito próximo. E os problemas são parecidos. As soluções também podem ser parecidas. Qual que é o motivo de você fazer uma região metropolitana? É ser escalável. Vamos pensar no lixo, por exemplo, que é uma área que eu gosto, uma área que eu me dediquei a entender como é que funciona a gestão do lixo. Você tem uma cidade com poucos habitantes de Santos, poucos habitantes de São Vicente, poucos habitantes de Praia Grande, poucos habitantes de Cubatão, Guarujá, Bertioga, Mongaguá,
Itanhaém, Peruíbe. Quando você junta todo mundo, é uma grande quantidade de pessoas numa grande região. Se cada prefeitura for contratar uma empresa para a gestão do lixo, o custo vai ser muito alto para cada cidade. Então você tem que fazer uma questão metropolitana. Vai contratar a empresa, vai fazer a gestão do lixo, a reciclagem do lixo, utilização. Às vezes até é uma questão de enchente. Falamos agora do lixo, mas pode ser uma enchente, por exemplo. Tem canais que começam em São Vicente e terminam em Santos. O canal da Monteiro Lobato em São Vicente, ele continua na Leonor Roosevelt em Santos. E a água vem de São Vicente para Santos. Se tiver metropolização, você consegue fazer o controle de um canal, por exemplo, até na questão da enchente que você vai ter. Transporte público é a mesma coisa. Você vai pegar, por exemplo, é muito mais inteligente, escalável, você fazer um contrato e fazer um sistema como o VLT pretende ser. Já consegue fazer Santos, São Vicente, mas não chegamos em Cubatão, não chegamos em Praia Grande, não chegamos em Mongaguá. Ou seja, é esse o papel da região metropolitana. E criar coisas muito maiores ainda. Aeroporto. Nós não temos aeroporto. A deputada tem tentado, já conversei várias vezes com ela, em relação ao aeroporto. Todo ano, olha, vai sair, mas sempre acham um problema, acham uma capivara, acham um problema de uma cerca. Cada hora é um negócio, né, deputada? A gente já conversou várias vezes sobre o aeroporto do Guarujá e é um aeroporto metropolitano. Se a cidade se une, tem muito mais força. Campinas cresceu muito em relação à metropolização. Quando vai uma leva com projeto de empresários, de prefeitos da região de Campinas, vai para Brasília com uma força tremenda. A deputada sabe como é que é quando vai uma quantidade de pessoas para Brasília e quando vai pouco. Ou quando vai sem projeto, que ela acabou de colocar agora, a questão de projeto. Então nós ficamos muito numa agência. O que é agência? Agência de turismo. Até bem pouco tempo atrás, o cara entrava lá, ia conhecer esse tema lá em Miami, ia lá para a Europa, ia não sei para onde, conhecia, viajava, passeava, vinha com um monte de ideia, dava várias entrevistas e não saía nada. O resultado disso tudo, até hoje, agora está começando, teve um ponto ou outro, não é que não teve nada, mas é quase nada para 20 e poucos anos. Então, nós temos a obrigação da população ser alertada para que serve, qual a meta, qual o intuito e com um projeto sério para a gente poder ter de verdade um desenvolvimento regional. Muito interessante, né? A Rosana trouxe, vocês reforçaram a importância dos 9 prefeitos trabalharem como um time de alta performance numa organização. E surgiu a palavra partido. Nós vamos ter eleições agora, esse ano. Será que nós vamos deixar de estar fragmentados enquanto gestores públicos e vamos poder atuar em conjunto? Qual é a percepção? Na realidade é percepção, porque certeza a gente não tem. O que você acha, Rosana? Será que nos 9 próximos, será que nós vamos ter essa elevação de estado de consciência? Eu acho que é bem por aí. Eu espero que sim. É um jeito próprio meu de encarar a política. Quando eu fui eleita, eu assumi o meu papel como deputada, sem pensar em que partido que o prefeito era, se ele ia me apoiar, se não ia. Eu ajudei, fiz o meu trabalho e a minha obrigação com todos os prefeitos da nossa região. Não tem um prefeito que pode dizer: a deputada não me atendeu, eu pedi isso, não consegui resolver todos os problemas, mas abracei todos os problemas da minha região desde 2019. E esse tem que ser o papel de um gestor. Não adianta você pensar de forma sozinho, porque os problemas das outras cidades, vamos citar o caso de Santos, por exemplo. Santos não pode ser a chefe, né, vamos dizer assim, das outras cidades da Baixada Santista. Santos tem que liderar, mas se a saúde é ruim em São Vicente, as pessoas de lá procuram atendimento em Santos, que é mais estruturado. Então, quando você participa e quando você toma decisões junto com todas as cidades da nossa região, você alivia também o peso para a cidade mais estruturada, que é Santos. Então, você precisa ajudar os outros municípios a se desenvolverem. A gente tem um exemplo claro há pouco tempo. Santos fez uma comporta ali na zona noroeste da cidade para resolver seu problema ali das enchentes, só que a água parou de ir para ali e foi para São Vicente. O prefeito de São Vicente ficou desesperado porque acabou desembocando ali no Rio dos Bugres. Teve outro exemplo também do conjunto habitacional, por coincidência, o conjunto habitacional Tancredo Neves
3 ali em São Vicente, uma parte foi entregue para a população de São Vicente e a outra parte, que era para a população de Santos, a obra ficou parada, não avançou, era uma obra federal. Eu assumi meu mandato, consegui fazer com que a obra fosse retomada e 1.120 apartamentos ficaram prontos e entregues para a população de Santos. Havia um acordo, né? Uma parte para São Vicente, uma parte para Santos. Só que as pessoas começaram a mudar para lá e o prefeito de São Vicente não sabia nem se tinha criança que ia para a escola, que tipo de escolaridade era, julgou o problema, tanto que foi até um caso aí que o prefeito saiu no meio, o prefeito de São Vicente saiu no meio de uma solenidade, porque ficou chateado, porque são soluções tomadas de forma individual. Então, simplesmente não é você transferir 5.000 pessoas, 1.120 famílias para outra cidade e achar que está tudo bem. Então, são soluções que precisam ser tomadas de forma metropolitana. Assim como o João Vilela falou, é a questão do lixo, é a questão da mobilidade. Quantas e quantas vezes eu fiquei revoltada. Voltou? Eu subi, mas a minha voz está bem? Está bem. Então, quantas e quantas vezes eu fiquei revoltada em Brasília, porque eu queria levar, por exemplo, para o secretário nacional de saneamento, na época era o Pedro Maranhão, secretário nacional de saneamento. Fui lá, falei, olha, a nossa região sofre com as enchentes, a gente está no litoral paulista e tal. Ele, deputada, qual é o projeto de macrodrenagem da região? Falei, bom, vou na AGEM, vou buscar esse projeto, né? Porque a AGEM está ali para discutir soluções e deve ter estudos e projetos. Aí a gente vai e descobre que não há, por exemplo, um projeto de macrodrenagem da região, que não há sequer, né, um calendário regional para que a gente consiga buscar recursos. Você vê que, às vezes, as cidades, elas fazem eventos, todas as 3, 4 cidades no mesmo dia. Você poderia trazer o turista para cá, fazer um planejamento, um calendário metropolitano para que a pessoa pudesse ficar aqui uma semana, assim como acontece na Serra Gaúcha. Uma cidade forte é o vinho, a outra é temática, tem a ver com o Natal. Enfim, na Rota da Amizade, lá em Santa Catarina, por exemplo, uma da maçã, outra da festa alemã. Isso precisa acontecer. E qual é o órgão que existe e que foi criado há 28 anos para realmente unir as cidades da nossa região em busca de parcerias, de um foco metropolitano? É o Condesp, que reúne os prefeitos, e é a AGEM, né, que tem o papel de pôr em prática, executar as ações que são discutidas na Câmara Temática. Existem, né, as câmaras temáticas, só que a gente viu que isso muito tempo ficou em segundo plano por indicação política. Essa é a realidade. Você ia na AGEM, eu posso falar como repórter, você ia na AGEM e via lá, estava tudo já discutir aquilo. Ao ponto que esse fundo metropolitano deixou de ser depositado, até porque o fundo metropolitano não é para projeto metropolitano, aí chegava no final do ano e vai falar, vamos destinar para fazer placa ali em Itanhaém, placa de turismo, vamos destinar para fazer tal coisa. Isso não é projeto metropolitano. Projeto metropolitano é a gente pensar na questão do lixo, é pôr em prática esse estudo que terminou agora no IPT, para ver o que cada cidade pode contribuir. Como o João Vilela falou, todas as decisões que a gente toma de forma integrada com os municípios, elas se tornam mais fáceis, né, mais simples de fazer. E não se pode tomar decisão isolada em questões importantes, mobilidade, a questão de como escoar a água da chuva, que foi o que... Exemplos ruins de decisões tomadas de forma isolada nós temos. Então, eu, enquanto deputada, eu luto muito para que a região enxergue, para que os prefeitos se dispam das vaidades e enxerguem a nossa região como um todo, para que a gente consiga desenvolver, né, cada cidade da sua maneira e que a população fique satisfeita com uma qualidade de vida melhor, com uma mobilidade melhor, com uma saúde mais integrada, com por exemplo, cada cidade, que é o que o secretário também de saúde, Eleus Spaiva, hoje secretário estadual, tenta fazer. Criar aqui a região
para que um hospital se especialize numa determinada tipo de cirurgia, na outra cidade outra, porque assim a população toda se sente atendida. Esse é o foco. Espero, e é o meu pensamento, espero que seja o pensamento dos próximos prefeitos, a gente vai ter eleição esse ano, ele ganhou, esquece agora partido, porque o nosso partido é a população, né? Nós temos que lutar pela população de forma, né, integrada. E é difícil conseguir isso, porque essa briga, essa polarização, leva a gente a defender, né, segmentos, só que a gente atrapalha o todo pensando dessa forma. Não é o meu pensamento, mesmo porque, como jornalista, eu conheço toda a minha região, fui em cada cantinho da minha região. Ninguém pode falar que eu fui deputada de uma cidade só, de forma alguma. Levantei e defendi problemas e levei bandeiras de todas as cidades. Aeroporto no Guarujá, São Vicente, a questão da Ponte dos Barreiros, né, as encostas dos morros da nossa região, Santos também, que sofreu bastante com situações isoladas de enchente, enfim. A saúde, cirurgias, o Hospital Guilherme Álvaro, que atende toda a região, priorizei a liberação de verbas para o Hospital Guilherme Álvaro, que é 100% SUS, atende todas as cidades da nossa região, e vou pensar sempre assim, porque não estou ajudando o prefeito, não estou ajudando o partido, estou ajudando a população, que me elegeu, que me colocou como deputada. Muito bem. João, agora invertendo um pouquinho. João, qual é essa sua percepção? Por que a gente não consegue integrar, não partidariamente? Por que a gente não consegue trabalhar bem em conjunto? Partido, Lucelena, é para ser usado na eleição. Depois que você passou a eleição, a união tem que ser feita de todos os gestores, independente da ideologia, independente do partido, independente da forma que foi feita. A eleição termina, começa a união de todos, deputados de todas as áreas, de todos os tipos, para você ter o bem comum. Esse é o fator. A gente tem que pensar dessa forma. Agora, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A deputada colocou um exemplo ótimo, que até daria esse exemplo também, a região da Serra Gaúcha. Tem uma outra região que eu gosto de colocar por ser litoral, então tem características parecidas, que é a região do Balneário Camboriú. Um lugar que mais cresce ultimamente, região de Santa Catarina, e ali você tem Navegantes, você tem o aeroporto de Navegantes. Você não tem 3 aeroportos lá, não é necessário, basta um, Navegantes e aeroporto. Você vai para Penha, tem lá o Beto Carreiro, você tem a parte de parques temáticos, você tem as praias de Camboriú, você tem as praias de Itajaí, você tem a região toda, tem o porto de Itajaí, então você consegue ter cada cidade dando o seu melhor, integrando cada cidade. Então eu vou pegar um avião, quero ir lá para Balneário Camboriú, eu desço em Navegantes, eu já fiz esse caminho. Aí eu quero ir para Balneário Camboriú, agora para Santos, que é a região metropolitana, o maior porto da América Latina, não sai o aeroporto do Guarujá. Então, esses pontos, a deputada colocou perfeitamente a questão, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade? Balneabilidade. Adianta a gente resolver a balneabilidade de Santos e não resolver São Vicente? Nada. Ou quase nada. Então tem que ser projetos metropolitanos. Habitação, ela falou agora de um ponto que sempre me deixou muito assustado como funciona a Coab Santista, que pega simplesmente e coloca lá em São Vicente, essas 5 mil pessoas praticamente, tirou de Santos, e aí a escola dessas pessoas? E o transporte público? E a creche? E o posto de saúde? Quem vai dar? A Prefeitura de São Vicente, que já é uma cidade que tem problemas de orçamento. Então, não dá para aceitar dessa forma. Outra coisa, nós sempre tentamos terceirizar para o governo federal ou governo estadual os problemas, mas não fazemos a lição de casa. O que é a lição de casa? Nós temos faculdades aqui de urbanismo, faculdades de referência. Nós temos a Santa Cecília, nós temos a Unisantos, tem várias faculdades que podem ser feitos projetos com eles também. Para os alunos interessados queiram fazer e depois sejam lapidados esses projetos, claro, seja uma lapidação. Parte da questão do transporte. Hoje é um caos o transporte público na nossa região. O VLT é uma sombra de algo que melhora, mas também não consegue suprir. O ônibus é um caos. Eu vi o pessoal reclamando com o governador, e acho que o governador vai olhar isso. Não tem, por exemplo, ar-condicionado nos ônibus intermunicipais. Né? É um absurdo.
As passagens não são integradas. Você não integra as coisas todas. Tinha que ser uma passagem servir para todo mundo. Você vai lá e baixa um aplicativo. E eu não entendo até hoje no Brasil. Isso é questão de Brasil, não estou falando da região aqui. Como é que você pode não ter um sistema de voucher para o ônibus? Você tem que chegar lá e o transporte público. Eu vou comprar aqui um passe anual, vai ter um valor. Eu quero comprar um mês, tem outro valor. Eu quero comprar uma semana, tem outro valor unitário de um dia, ou uma passagem tem outro valor. Eu comprar por atacado tem que ser mais barato. Claro que tem que ser mais barato. No mundo inteiro faz isso. E outra coisa que eu não entendi até agora, eu não sei se a deputada pode me ajudar nesse ponto. Como é que os caras viajaram tanto e não trouxeram resultado? Porque os caras viajaram para tudo quanto é lado. Exterior, né? Vamos para Miami ver como é que é lá o negócio. Vamos para Europa, vamos para Portugal, vamos para Noruega. É para tudo quanto é canto. Mas não trazem resultado. Quem pode cobrar os resultados? Eu não sei se é um papel, por exemplo, do deputado federal cobrar resultado. Ou da população mesmo. Vamos cobrar o resultado. Porque vai dinheiro, vai cargo e não tem resultado. Okay. É verdade, olha, eu cobro mesmo, tanto que muitos até torcem o nariz para mim, assim, mas eu vou no Condesb, já tiraram até minha fala do Condesb, eu vi reclamei, isso. Cadê o dinheiro do fundo que estava aqui? O fundo não é utilizado e não deixaram eu falar, né? Mas eu vou e não quero saber, porque eu estou defendendo a população. E no fundo, depois as pessoas, elas reconhecem, elas sabem que a gente está ali fazendo o nosso papel, né? O meu papel no legislativo é fiscalizar, é votar as leis lá em Brasília, é trazer recursos. Outra coisa que eu cobro muito, que eu acho inadmissível, você destina recursos para uma cidade e a questão partidária fala assim, não, a deputada, não, ela não está com a gente, ela é com... Então não vamos usar, isso acontece, não vamos usar, vamos fazer esse recurso, deixa esse recurso guardado aqui, até aí vem a inflação, as coisas aumentam, e aí você destinou, por exemplo, 3 milhões para asfaltar aqui, estou perto aqui da Joaquim Távora, quando você vai ver, passou 2, 3 anos, o asfalto já nem dá mais o dinheiro que você mandou, porque já aumentou muito. Só que tem que parar com isso. A população precisa acompanhar a política porque tem que parar de eleger pessoas que estão preocupadas com elas mesmas. Elas estão preocupadas com um plano de poder, como eu vou me perpetuar no poder, como eu vou formar uma rede de favorecidos para nunca mais sair daqui. Não pensa na cidade, não pensa na população. O objetivo de você ser um político é você mostrar um trabalho para a população, e a população que vai decidir, trabalhou bem, trabalhou bastante, continua me representando, então vai ser reeleito. Não trabalhou, ficou encostado. Mas não é assim, infelizmente. É duro vencer esse sistema. É um sistema que está bem estruturado para eleger e fazer as pessoas que são parte do sistema se perpetuarem. O nosso papel, enquanto população, é identificar isso, é amadurecer politicamente e identificar isso para a gente afastar essas pessoas. Acho que a política vai melhorar quando a população souber quem são essas pessoas que querem se aproveitar, né? Porque ter poder é bom, desde que você use o poder para mudar a vida de alguém, né? Para você interferir, melhorar a qualidade de vida. É bom você destinar milhões para a região, vou destinar milhões para reformar um hospital, vou destinar milhões para asfaltar todo esse bairro. Isso é gratificante para a gente que trabalha e que quer ver um resultado. Só que para outros não. É um caminho. Se elegeu, acho que o João Vilela falou, se elegeu tem que esquecer partido. Ao contrário, a pessoa se elege e ela pensa, como eu vou me reeleger? O que eu vou fazer para me reeleger? Eu vou fazer acordo com esse, acordo com aquele não vou ajudar. Aí, olha, dá um nó na cabeça da gente. Quem entra fora desse pensamento sofre. Eu tenho sofrido bastante, mas eu não abro mão dos meus valores, de como eu penso, e a população reconheceu, tanto que eu fui reeleita com mais que o dobro dos votos. Mas é duro, porque aí fala, mas você, a parceria, sim, eu sou parceira de quem está pensando como eu, né? Não de quem quer me derrubar, de quem quer dar um jeito de passar perna, aí não dá para ser parceiro, né? E vamos em frente, unindo as pessoas cada vez com um conhecimento maior da política, para poder falar isso se torna claro. Graças a Deus, hoje as redes sociais, elas furaram essa bolha, porque até pouco tempo,
Eu tenho 25 anos de jornalismo, eu não tinha esse acesso no começo da minha carreira como jornalista, que hoje a história é contada por quem está no poder, conta a história. Hoje a gente tem isso aqui, ó, para poder mostrar para a população, ter esse contato com a população, e vamos fazer esse papel, vamos apontar os erros sim, sem xingar ninguém, que eu não sou de xingar ninguém, mas vamos apontar os erros sim, vamos fiscalizar, vamos cobrar. Eu tenho várias cobranças que eu estou fazendo, inclusive, prefeitura, onde foi feito? Prefeitura de Santos, onde foi destinado esse recurso que me deu satisfação? Olha quanto de recurso eu destinei para cirurgias eletivas de endometriose, olha quantos recursos. E assim, né, de forma metropolitana, eu vejo os deputados batalhando também aqui, os deputados estaduais, trabalhando pela região. Vamos unir forças que pensem da mesma forma. Política se faz para a população. É política pública. E assim eu espero que a região da Baixada Santista se desenvolva, que a gente se dispa das vaidades, que os prefeitos esqueçam na hora depois de serem eleitos dos partidos e pensem nas pessoas. Silas, muito bem, né? Olha aqui, o negócio está excelente. Eu estou achando assim o debate sensacional. Você, como fundador, né, do movimento pela metropolização aqui da Baixada Santista, você acha que a partir de agora nós podemos acelerar? E eu já estendo a pergunta para ambos depois, os dois que queiram também, né? Nós vamos ter os prefeituráveis. Será que a pauta metropolização já poderá constituir uma carta compromisso prévia, ou seja, para os prefeituráveis, entre aspas? Você é prefeiturável? Você é capaz de assinar uma carta compromisso onde a metropolização da Baixada será a sua prioridade? Você acha isso possível? Eu sei que você vem nessa luta há muito tempo. Realmente o movimento foi criado com esse objetivo, né? De provocar certas situações que estão aí praticamente totalmente paradas, estagnadas. E uma questão que foi falada pelo João Vilela a respeito da participação e do emprego e dos projetos que são realizados. Nós sempre fomos orientados a fiscalizar a ação dos nossos representantes políticos. Só que o cidadão não sabe como agir, porque ele não sabe por onde começar. Então o movimento ele surgiu para isso, para poder fazer as reivindicações, fiscalizações e acompanhamento das ações daquele que tem a responsabilidade de conduzir os destinos das nossas cidades. E essa situação será feita como? Através desse grupo. Inclusive, já tem uma experiência anterior, eu criei o grupo chamado Cidadão Fiscal, que era fiscalizar o emprego das verbas do município de São Vicente, que começamos com isso, que chegou até a redundar em 2 ações no Ministério Público de improbidade administrativa. Não prosperou, talvez, por causa da pandemia que chegou naquele momento. Então, essa seria uma das formas do povo participar. Como? Fiscalizando as ações dos seus representantes. E, na época das eleições, verificar o que cada um poderá mostrar. E eu vejo que essa pauta da metropolização é uma das mais importantes nesse momento para a nossa região. Não tem outra forma. O turismo hoje, que é a nossa mola mestra das maioria das nossas cidades, está estagnado. Por quê? Porque falta o principal ingrediente, que seria a segurança pública do turista que vem aqui ou do investidor que virá aqui futuramente. Quem virá para cá com essa má fama que foi colocada sobre a nossa região? Dificilmente haverá. Agora, é nesse ponto que temos que nos debruçar, as autoridades têm que se debruçar para conseguir resolver esses problemas e achar essas soluções. Então, estamos tentando, dessa forma, causar essa influência e, inclusive, iremos até contar com a presença dos nossos eleitos, desses representantes, para que participem ativamente. Por quê? Eles que são os principais responsáveis, principalmente os que compõem o CONDESB, né? E sem esquecer de que eles serão avaliados daqui a 2 anos, né? Nas urnas novamente. Então, hoje, nada é escondido. A rede social provou, inclusive trouxe a população para participar da questão política do país, que nunca houve
isso na nossa história. Então, felizmente, aconteceu. Mas o problema do Brasil está sendo resolvido pelos nossos deputados que estão nos representando. E nós temos que ver agora a nossa região, que pode daqui surgir um exemplo para muitas partes do Brasil. Nós podemos chegar a ser, analisando todos os detalhes, principalmente a questão turística, nós temos todas as condições de ter todos os tipos de turismo, pelo menos 10 tipos de turismo na nossa região, e inclusive várias cidades podem compartilhar disso, né? Algumas com mais condições, outras com menos, mas todas iriam, com isso, gerar o seu desenvolvimento local, que iria ter interferência em vários setores, como mobilidade urbana. O grande problema hoje de mobilidade urbana é o excesso que vem de outras cidades para as regiões onde eles muitas vezes vêm para estudar ou vêm para o seu emprego, porque nas suas regiões não oferecem essa oportunidade. Então a ideia é se levar para essas cidades as oportunidades, tanto turísticas como outras que podem se adequar a esses locais e levar para lá, né? Então com isso já diminuiria esse fluxo que tanto atrapalha, que eu vejo, a meu ver, segurança pública, mobilidade urbana e meio ambiente são os 3 pontos principais que tem que ser vistos imediatamente para poder dar esse start para que a nossa região comece a ser vista de uma forma bem diferente e visando o futuro. Inovar hoje é a palavra de ordem, né? Fazer diferente. Por que nós ainda não conseguimos inovar na gestão pública? Será que nós não conseguiremos trabalhar de uma forma colegiada, como as grandes organizações mundiais? Porque o que é uma organização? Organismos que se colocam em ação, a palavra etimológica, né? Também na gestão pública são pessoas que devem buscar o bem comum. Será que não vamos inovar nos próximos 4 anos em termos de gerir em conjunto? O que você acha? Eu sei que a Rosana tem que sair para um outro evento, então eu vou ouvi-la agora. Então, Lúcia, eu quero te agradecer, estou com o meu horário estourado, quero agradecer aí a presença também de João Vilela, do Coronel, pelo debate, Coronel Silas, e dizer que hoje eu vejo a AGEM no caminho certo, porque está pensando de forma metropolitana. A gente tem esses 8 milhões já sendo empregados na macrodrenagem, a gente tem a conclusão do estudo do IPT sobre a destinação do lixo, e eu vejo esse sentimento e essa priorização do governo do Estado de fazer com que a AGEM e o Condesb realmente cumpram o papel para que eles foram criados, que é pensar de forma metropolitana a região da Baixada Santista. Sobre a sua pergunta de inovação, enquanto a gente tiver as mesmas soluções, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, não adianta um gestor, não é só aquele que assina o orçamento, é aquele que pensa para frente, pensa a cidade no futuro. O que aconteceu? Quais foram as transformações que Santos passou, por exemplo, e como eu posso adequar a política pública para essas transformações. A nossa população, a gente aumentou muito a população de pessoas com mais de 60 anos. Que serviços a prefeitura, o município está oferecendo para essa população? Isso é ser um gestor, pensar e acompanhar as transformações da cidade. Então, enquanto a gente eu sobrou dinheiro aqui, vou construir escola, vou fazer isso, será que a cidade caminhou para isso? Será que esse é o perfil do santista? Então, quando a gente estudar, realmente se debruçar sobre as transformações da nossa cidade, nós vamos conseguir inovar. A gente vai ter políticas diferentes que vão acompanhar o crescimento da nossa cidade, o perfil da nossa cidade, que está em constante transformação. E a gente não vê a política pública caminhando nesse sentido. Então, um abraço para vocês. Agradeço aí mais uma vez, aceitei o convite para você, minha amiga Lúcia, e a gente abriu um espaço aqui na agenda, é uma loucura, porque a gente atende os municípios todos da Baixada, do Vale do Ribeira, estamos nos programando que vai voltar a Brasília agora nos próximos dias, aí vão ser sessões também lá em Brasília, atendimento aqui em São Paulo também, porque eu sou uma das 70 pessoas do Estado de São Paulo, um dos 70 parlamentares do Estado de São Paulo, que decidem o futuro do Brasil, tem que me preocupar com a nossa região. Agradeço mais uma vez, estou à disposição, prestando contas para a população. É um trabalho que muito me honra. Um grande abraço para vocês. Excelente
término aí do debate. Grata pela abertura, eu sei da apertada agenda, mais uma vez. Tá certo. Um beijo carinhoso para abraço você. para vocês, viu? Obrigada. Gratidão, gratidão. Continuamos aqui nós, né? Outro dia eu ouvi até em torno de... Acho que aquela cutucação, parece brincadeira, mas é sério, quando saiu Curitiba como cidade inteligente. Aí alguém naquela roda da conversa brincou assim, mas para a cidade inteligente nós precisamos ter gestores inteligentes. E na minha cabeça agora fica assim, mas nós temos gestores inteligentes, por que não fazem acontecer? Qual será essa dificuldade? O que vocês acham? Chegar lá e depois não conseguir. Lucilena, precisa de preparo. Como tudo na vida, é preciso de preparo. Quando a gente vai conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer no mundo os sistemas que foram feitos, que deram certo. Já foi testado, foi aprovado, já sabemos. E por que nós não usamos aqui? Vou dar um exemplo que o Silas colocou. Aliás, tem um livro muito bom também, de um coronel aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sobre a questão de habitação. Aqui que o coronel vai se meter com habitação. Ele não é arquiteto, ele não é engenheiro, ele foi coronel. Ele começa a explicar, Silas, de uma forma inteligentíssima, um livro muito bacana, como que o mundo conseguiu reduzir a violência urbana através dos edifícios. E ele chegou numa conclusão, e eu tive a oportunidade de estar na Alemanha em 2019, num projeto sueco, um projeto que tem no mundo inteiro desde 1960. Em 1960 eles criaram uma ONG que faz um projeto gratuito para cidades, explicando como é que, por exemplo, a habitação consegue melhorar muito a segurança, reduzir a criminalidade. Então, quer ver um exemplo que ele coloca no livro dele, que foi experimentado no mundo inteiro. São projetos que foram usados na China, foram usados na Índia, foram usados no Japão, foram usados nos Estados Unidos, na Europa. Mundo inteiro civilizado usou e deu certo. Por exemplo, uma coisa que a gente nunca pensa, né, na questão de pensar coletivo, corredores nos conjuntos habitacionais aumentam a violência. Então, todas as vezes que eles fizeram os conjuntos habitacionais, fizeram com 4 apartamentos, com as portas, fazendo um hall para 4 portas, 4 apartamentos. Nunca corredores longos, porque isso gera violência. Foi estudado e gera guetos, gera violência, gera problemas. Outra coisa, colocar comércio embaixo dos prédios. Porque primeiro, você evita a questão do deslocamento para longos outros lugares. Então, eu já tenho ali meu comércio, eu tenho ali uma pizzaria ali perto, eu tenho um mercadinho, eu tenho uma lavanderia, eu tenho cada coisa que tem ali, tem uma lojinha que vende alguma coisa, uma mercearia, e eu consigo estar regionalmente com microcidades em cada bairro. Essa é a diferença que a gente acaba tendo que ter nos condomínios, por exemplo. Então, vou dar um exemplo. E onde deu errado? Vamos ver, o que deu certo foi isso. E o que deu errado? O que deu errado em termos de habitação, por exemplo, no mundo? Foi os comunauskas. Comunauskas é um sistema de habitação que era usado na antiga União Soviética. E eram corredores longos, prédios de 3 andares aproximadamente, com corredores longos e sem comércio. Conclusão, foi aonde se criou a máfia russa. Onde começa toda a criminalidade na Rússia. E assim onde foi feito, acontece aqui. Quando a gente olha no Brasil, fazem, colocam milhões e milhões em projetos habitacionais. E como é que são feitos? Comunauskas. São os comunistas que fazem o projeto. Porque eles usam o mesmo sistema que era usado na antiga União Soviética. Nossos prédios que nós temos hoje aqui, você vai notar corredores compridos, vários apartamentinhos, não tem comércio embaixo, 3 andares daquele formato que era utilizado na União Soviética. Então a União Soviética mudou isso. Por que eu estou falando isso? Quando a gente começa a olhar e ver a distância que as pessoas percorrem, vamos pegar, por exemplo, o Ilhéu Alto. O Ilhéu Alto ali é um morro que tem em Santos, na zona noroeste. Foi feito na época do Davi Capistrano, prefeito de Santos. Foram uns prédios bonitinhos, arrumadinhos, tem uma vista bonita, inclusive, tudo. Só que acontece, quando você quer comprar alguma coisa, como é que você faz, Lucilena? Você tem que sair de lá, descer o morro e comprar em algum lugar. Você anda. Você aumenta a criminalidade porque você está ali fechado. Aliás,
falando nessa questão, só questão habitacional estou falando, né? Então, foi feito de uma forma errada e hoje a população sofre lá, não tem ali um comércio local. Só para ter uma ideia, São Paulo, em 2018, mudou o seu plano diretor e permitiu fachadas ativas. O que é fachada ativa? É que os prédios não vão contar mais como recuo, isso acontece em São Paulo hoje, 2018 para cá. Houve uma melhoria aonde foi implementado, os bairros que foram implementados, houve uma melhoria incrível na segurança, que nos prédios residenciais se colocou essa fachada ativa. O que é isso? Comércio embaixo. Então você tem uma farmácia, você tem uma padaria, pessoas circulando, do que colocar um muro simplesmente, você coloca um muro ali e você fica vulnerável. Ninguém está vendo. Então, vê com ideias que podem ser utilizadas, que foram utilizadas no mundo inteiro de uma forma inteligente e você consegue melhorar. Só para terminar, eu sei que o Silas vai ter muito mais ponto a colocar, a gente pensar de uma ponto inteligente em relação, por exemplo, ao transporte urbano. Nós continuamos mantendo o sistema de transporte urbano também que era usado na União Soviética. Nós não inovamos. E é um outro ponto também que acaba a ter problema em relação a essa questão metropolitana. Se a gente mudar o sistema de transporte urbano e usar, por exemplo, como foi feito, vou dar um exemplo, a de Hong Kong, que eles fizeram um sistema que hoje ele não tem subsídio público e é extremamente eficiente, é uma empresa particular, tem ações na Bolsa de Valores, e ele faz igual na Inglaterra, na Suécia e na Austrália. Funciona. Ou seja, com atitude e visões diferenciadas, nós fazemos acontecer coisas diferentes, né, Silas? Sim, inclusive ele citou aí a questão do isolamento, né? Por isso foi a origem do surgimento dos conjuntos habitacionais. Fechados com muro, com a sua segurança própria. Por quê? Porque a segurança pública não é o suficiente para poder estar falhando nesse sentido. Então é isso que tem que ser visto, tem que se colocar o quê? Novas formas de atuação. Né? Infelizmente, nós temos uma grande polícia no nosso estado brasileiro, a de São Paulo excelente, só que sozinha ela não consegue resolver. Porque tem questões que não faz parte da polícia resolver, e sim o poder público. Então são ações complementares que iriam realmente formar o conjunto. Porque a segurança pública não é polícia, é um sistema. Esse sistema é como um relógio, tem que ter várias engrenagens para poder funcionar. Seria tanto a população organizada, como os prefeitos municipais e as polícias. E o que acontece hoje? Não há esse conjunto. Então, vamos ficar patinando no gelo e correndo atrás do próprio rabo, que é o que acontece. Todo ano é a mesma coisa. A bandidagem vem, faz o trabalho, vem a rota, eles fogem, ninguém é preso, ninguém não se sabe quem foi, e todo ano é recorrente. Então, acontece todo ano o que está acontecendo aqui. Eu já estive no Guarujá 2 anos e teve crimes grandiosos lá, crimes que realmente chocaram a população. Até uma pessoa foi morta com a bala perdida, foi explodido o Carrefour, esse ano foi a Caixa Econômica, quer dizer, um absurdo. Agora, por quê? Porque as cidades não têm um plano de defesa, que é que justamente eu abordo no meu livro, nesse estudo, que é dentro das características regionais que nós temos. Não adianta falar polícia como a de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou daqui. É diferente a população, é diferente os costumes, são diferentes as condições geográficas. Tudo isso tem que ser analisado. E não é feito isso, porque ninguém para estudar, ninguém tem aquela questão de desenvolver, de inovar. É uma visão futurista, de ver o que nós temos de exemplo. É lógico que o grande problema nosso é cultural. E isso aí também temos como resolver também, que é pela criança, desde que ela inicia a saída para o mundo, que é aos 6 anos de idade, no ensino fundamental, apostando na vocação de cada um, dando condições de ele desenvolver esses talentos. Quando ele sai com os 14 anos, isso aí vai ajudar a mudar o seu caráter, a sua personalidade, principalmente aqueles que estão na margem da sociedade, nos mangues, nas favelas, nos locais inóspitos. Vão aprender o quê? Vão ser o quê no futuro? Então, com isso, nós estaremos tirando o marginal do futuro. É uma das propostas que a gente... Educação também pode e deve ser metropolizada para que todos os 9 municípios, nossas crianças e jovens tenham as mesmas oportunidades, né? Pena que nós já estamos chegando ao final. É um tema que muito depois, rápido, hein? Certamente, ao longo do ano, nós voltaremos a ele, né? Principalmente nesse importante ano de eleições. Então, eu já gostaria as palavras finais
João, depois Silas, e já agradecendo o aceite mais uma vez desse convite. Olha, você colocou um ponto importante, Lucilena, em relação a inovar. Ver o que deu certo no mundo, adaptar a nossa cultura, como o Silas colocou, ver como podemos melhorar e fazer projeto, como a deputada colocou. Sem projeto, sem planejamento, nós não vamos ter nada. O Silas colocou de uma forma brilhante. A polícia não vai resolver o crime. A polícia é para apagar o incêndio que já começou. Algo já está errado. O bandido, quando cometeu o crime, que a polícia for atrás dele, já foi. Ele já é o marginal, ele já depende do crime. Isso tudo começa muito antes, que envolve educação, envolve habitação, envolve saneamento básico, envolve cultura, envolve exemplo, que é uma coisa que nós não temos, infelizmente, e precisamos ter mais bons exemplos. Espero que agora a gente consiga ver uma luz no fim do túnel. Muito bom, muito grato. Silas? Eu quero agradecer essa oportunidade, né? Embora o tempo exíguo, né? Não deu para se avançar muito, que tem muita coisa para se falar, realmente muitos detalhes, né? Mas continuamos nessa luta, né? E vamos ver, vamos colher os frutos no final, né? Vejo que o tema é um tema hoje propício ao momento político até, né? Porque aqueles que fugirem dessa linha não terão o que apresentar. Sinceramente, o que eles apresentarem é inócuo, porque ninguém vai acreditar, que é o que é feito por todos o tempo todo. A mesma linguagem e não apresenta nada de novo. Então, quer dizer, tem que se dedicar a essa situação e ter como bandeira para poder, se quiser, ter algum sucesso na vida política, né, nessas novas eleições. Muito bem. Mais uma vez grato a Rosana, ao João e ao Silas. Quando nós falamos em metropolização, nós devemos falar no plural. E aí me remete à filosofia africana do Ubuntu, né? Que fala exatamente: eu sou porque somos, eu existo porque nós existimos. E um atributo que alguns dizem que é de Napoleão Hill, outros dizem que foi Ford que trouxe essa visão, que diz: reunir-se é apenas um começo. Manter-nos juntos já é um início de processo. Mas trabalhar como time é um sucesso. Que nós possamos, nesse ano, com os nossos prefeituráveis, mudar o nosso olhar para que efetivamente e eficazmente nós consigamos levar a nossa região metropolitana como exemplo para o país e, por que não, até para o mundo. Façamos a diferença. Agradecemos a todos os nossos web espectadores que mais uma vez estão bombando aqui no nosso chat, já vamos responder. Continuem nos prestigiando. Se gostaram, deixem um like. Como um amigo meu disse, se não gostarem, também compartilha com o inimigo, não tem importância, mas se inscrevam em nosso canal. Venham, vamos juntos, porque afinal de contas, um mundo diferente não pode ser feito por pessoas indiferentes. Boa noite.